Recentemente eu recebi muitas perguntas a respeito do povo que habita o atual território de Gaza, que no caso são os árabes palestinos. Muitas pessoas têm uma certa dúvida a respeito dos árabes palestinos, do povo de Gaza. E essa dúvida é a seguinte: será que eles são descendentes dos antigos filisteus bíblicos, os antigos filisteus inimigos de Israel? Ou eles são descendentes dos irmãos genéticos dos israelitas, os antigos ismaelitas, filhos de Abraão e a sua esposa Agar? Neste vídeo eu estarei falando sobre esse assunto, então deixem os seus likes, seus comentários e se inscrevam também no canal e não se esqueçam de compartilhar. O atual povo que habita o território de Gaza, no território de Israel, geralmente é colocado e classificado como árabes palestinos ou simplesmente palestinos. Essa população ela é derivada de diferentes populações que se instalaram na região que hoje é Israel, e várias dessas populações, entre elas estão os filisteus e também os ismaelitas. Essa pergunta de quem são descendentes as atuais populações ali de Gaza, ou a atual população de Gaza, basicamente é uma pergunta muito interessante, porque é uma pergunta que faz a gente voltar a milênios atrás e entender a história cronológica, migratória e regional do território de Gaza, e não só de Gaza, mas também basicamente de todo o Israel e das populações que se instalaram ali ao longo dos milênios. Vamos começar primeiramente falando a respeito das origens bíblicas e históricas do povo filisteu. Afinal de contas, quem são os filisteus? Os filisteus, em hebraico Plishtim, foram um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, com seu território nomeado como Filistia em contextos posteriores. Teoriza-se que eles originaram-se dos famosos povos do mar. A arqueologia moderna também sugeriu outros primeiros traços culturais com o mundo micênico na Grécia Antiga. Os filisteus antigos no território de Canaã, eles adotaram a língua de Canaã, o fenício antigo, um dialeto cananeu antigo, e basicamente também se adequaram à cultura local cananeia e religiosa, antes de deixar até mesmo quaisquer textos escritos de sua língua, e posteriormente acabaram adotando a língua aramaica. As origens bíblicas dos antigos filisteus remontam à linhagem de Cam e são descritas em Gênesis no capítulo 10. Em Gênesis no capítulo 10, do versículo de número 13 até o versículo de número 14, é dito o seguinte: Misraim, filho de Cam, da linhagem dos camitas, deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, naftuitas, patrucitas, casluitas, dos quais descenderam os filisteus e também os caftoritas. Algo muito interessante que o texto bíblico nos informa é que os casluitas, eles foram para uma região chamada Caftor, e dali então eles começaram a ser chamados de caftoritas. Curiosamente, a identificação linguística aí de Caftor é uma região, é uma terra, na verdade é uma ilha, e Caftor remete à ilha de Creta, sim, a ilha de Creta dos antigos gregos. Ou seja, nós entendemos que os casluitas, basicamente, eles foram para a região de Caftor, que é identificado biblicamente como a ilha de Creta, e aconteceu ali, então, uma forte miscigenação entre a linhagem dos gregos, que são jafetitas, segundo a Bíblia, e também a linhagem de Cam, via uma das subdivisões da linhagem de Cam, que basicamente são os descendentes de Misraim, via seu filho ou neto Casluim. Os filisteus então habitaram desde os seus primórdios na região de Caftor, da ilha de Creta, e acabaram se miscigenando com os descendentes de Javã. Para quem não sabe, Javã é o pai ancestral das várias tribos gregas antigas e muito provavelmente ali dos proto-gregos da região.
Agora, no caso dos ismaelitas, todos nós já conhecemos a origem dos antigos ismaelitas segundo a Bíblia. Abraão teve um filho, no caso, o seu filho primogênito foi o filho que ele teve com Agar, a sua serva ou concubina. E esta serva ou concubina deu à luz aí a um filho, e este filho veio se chamar Ismael, que significa Deus escuta ou Deus ouve. No livro de Gênesis, no capítulo 25, no versículo 13, é dito os nomes dos filhos de Ismael que deram origem às 12 tribos de Ismael. São estes os filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, pai dos antigos nabateus, a principal tribo dos árabes, e também o filho mais velho de Ismael, Quedar, pai dos árabes da segunda tribo árabe mais importante, que eram dos árabes quedaritas. Temos também Abdel, Mibzão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Getur, Nafis e também Kedma. São 12 filhos ao todo. A dúvida que a maioria das pessoas tem a respeito dos palestinos ou dos árabes palestinos é que se eles seriam descendentes dos antigos filisteus ou eles seriam simplesmente descendentes de Ismael. A verdade é que a genética dos antigos palestinos, dos árabes palestinos, que habitavam aquela região até mesmo antes de se chamarem de palestinos, atualmente eles eram chamados ali como simplesmente árabes. Porém, a sua ascendência variava, porque basicamente os árabes palestinos atuais, eles têm traços genéticos não só de Ismael, mas como também de Edom. E para aqueles que não sabem quem é Edom segundo a Bíblia, Edom é Esaú. De Esaú vieram 14 tribos árabes, e essas 14 tribos árabes eram chamadas de árabes edomitas ou simplesmente edomitas. O antropólogo palestino Ali Kleibel e o sociólogo Samir Farsum argumentam o seguinte a respeito da origem do povo de Gaza, dos árabes palestinos. Ao longo da história, uma grande diversidade de povos, principalmente de origem semítica, mudou-se para a região e fez da Palestina, ou fez daquela região de Israel, a sua pátria. Os cananeus habitaram ali, os antigos filisteus, também os hebreus, também os edomitas, os nabateus, ismaelitas, os arameus, os árabes, os romanos, entre várias outras populações. Como nós podemos ver as palavras do antropólogo e do sociólogo, nós podemos perceber que a maioria dos povos que habitaram o território eram de origem semítica, inclusive os próprios hebreus, mas além deles, os edomitas, que também eram semitas, os arameus, os nabateus, entre outros. Mas agora falando a respeito da genética do DNA do povo de Gaza, dos árabes palestinos, o que o DNA fala através dos estudos genéticos que já foram feitos a respeito de suas origens? Primeiramente, eu quero responder à dúvida de muitas pessoas a respeito de que o povo de Gaza, o povo árabe palestino, ele seria descendente direto e 100% descendente ali dos antigos. A sua ascendência basicamente é 100% vinda dos filisteus? A resposta para essa pergunta é não. Não, o DNA dos antigos filisteus, quando encontrado nos atuais árabes palestinos, não passa do nível de 15%. Exatamente isso que você escutou, não passa de 15%. A herança filisteia, ela não é encontrada em níveis maiores do que 15% na população dos árabes palestinos. Enquanto isso, a ancestralidade majoritária presente no DNA, também aí dos palestinos, dos árabes palestinos, ela é oriunda de populações semíticas que se instalaram há muito tempo na região do que hoje é a atual região de Gaza. A porção majoritária do DNA do povo árabe palestino é de ascendência vinda dos antigos ismaelitas, edomitas, arameus e também israelitas. E curiosamente, esses níveis eles variam, mas são sempre majoritários e são de 63% de ascendência vinda de todos esses grupos aí, como no máximo são vistas ali no DNA com 73% de ancestralidade vinda de todos esses grupos, edomitas, ismaelitas, arameus e também israelitas. Respondendo à dúvida, por fim,
O povo árabe palestino é um povo que possui uma genética muito diversificada. Eles têm sim ancestralidade vinda dos filisteus, porém em níveis de 15%. Já a sua genética majoritária é vinda de várias tribos de origem semítica da própria região do Levante. Obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.